a mais um podcast da Rede de Mulheres, onde a gente tem a oportunidade de trocar ideias, de falar sobre negócios e principalmente de falar sobre empreendedorismo feminino, que a gente sabe o quanto isso é diferente, né? Empreender no perfil feminino tem todo um detalhe que a gente trata sempre aqui. E hoje nós vamos falar sobre persuasão e rede de contatos. E dentro desse assunto persuasão, a gente vai pegar um tópico que está bem em alta, que é sucessão familiar. E quanto isso é importante ter a persuasão e fazer com que isso aconteça em grandes empresas, né? E até mesmo nas nossas empresas. Então, para falar um pouco sobre isso, Camila, a gente trouxe uma convidada bem especial, né? Muito. Pra gente é a Lu. Para vocês é Luciana Graciano, por enquanto, que vai se tornar a Lu também. Uma querida. Conheci a Lu através da Aliança, não conhecia. Para mim, hoje é uma pessoa de grande admiração, não só pelo negócio que ela tem, mas o jeito que ela leva a vida também. Casada com o Rogério, que é um querido também, né? E a Lu, ela é do agronegócio, ela é formada em administração. Conversou um pouquinho com a gente, foi falando que ela formou já para trabalhar no negócio da família dela. Então é isso que a gente vai tratar hoje dentro da persuasão e rede de contatos. Ela nasceu em Três Corações, mas mora em Conceição do Rio Verde desde os 3 anos de idade, né? Exato. Certo, Lu? É mãe, é empreendedora. Bem-vinda. Boa noite para todos, bom dia, boa noite, boa tarde. Boa tarde. Vai escutar, mas é um pouco disso tudo e a gente vai hoje conversar aqui, vamos ver se a gente desenvolve um assunto legal, que eu acho que é uma pauta muito importante, sendo que a gente sempre é família, né? A gente é filho, é mãe, irmã, é tia, sobrinha, tem sobrinhos, às vezes a gente é sobrinho de alguém, né? Então desenvolvimento familiar é importante. Então, a gente vai aqui conversar um pouquinho sobre sucessão, que é uma coisa que a minha família fez, está fazendo e vai fazer, né, sempre. Muito legal a gente poder ter esse momento, né, Lu? De entender que veio do pai, então já teve uma sucessão, que do negócio do pai, os filhos tomaram conta e agora os filhos estão se preparando para que os filhos deles possam fazer uma sucessão, o que não deve ser fácil, né? Então, assim, conta um pouquinho dessa história, como começou, como é que seu pai começou, qual o papel da sua mãe nisso, vamos lá. Vamos lá. Meu pai sempre, desde que a gente era criança, ele sempre falava que queria que a gente trabalhasse no negócio com ele. Então, assim, naturalmente, nós fomos entrando no negócio junto com ele, entendendo como é que tudo acontecia. Então, assim, foi um processo relativamente natural, porque a gente nem entendia que aquilo era uma sucessão, na verdade, né? A gente estava ali para trabalhar para ele, por nós. Então, a coisa foi fluindo muito naturalmente. A partir de um certo pedaço assim, do negócio, a gente começou a perceber que a gente precisava estruturar melhor. Por quê? A gente via que muitas famílias tinham um negócio de sucesso enquanto estava na mão de um patriarca, e quando chegava na mão dos sucessores, os sucessores não sabiam tocar e quebravam, perdiam tudo e ficavam numa situação muito difícil. Então, meu pai foi visionário com isso, porque ele já começou a entender que a gente precisava estar junto. Por quê? Se a gente estivesse unido, isso ia facilitar muito a nossa vida. E cada um foi assumindo um papel dentro da empresa. O meu irmão, o segundo, ele foi o primeiro a entrar no negócio de verdade, porque ele não quis sair para estudar, fazer um ensino superior. Foi opção dele, ele quis ficar na empresa, então ele começou já devia ter uns 16, 17. Nossa, novinho, né, Lu? Muito novo. E ele estudou depois ou não? Não. Ele se envolveu tanto no negócio que ele não teve para ele, né? Não tinha necessidade de sair para estudar. E aí ele já assumiu desde cedo. Depois o mais velho entrou no negócio, também aí ele saiu, estudou fora, mas era assim, todos nós estudavam, a gente estava fora, mas chegava férias, fim de semana, a gente estava lá no negócio. Ia para a fazenda, via como é que tocava os processos, né? Como que era feito toda a parte de organizacional, gestão, que naquela época a gente nem tinha noção que tinha esse nome.
né? Sim. E aí foi até que em 2000, acho que foi 2015, não, 2011, 2013, a gente viu necessidade de formalizar isso no papel, de constituir uma empresa de verdade, que cada um tivesse suas cotas, porque a gente viu que isso era necessário desenvolver toda essa metodologia que estava começando a aparecer no agro, de fazer essa sucessão. A gente trouxe uma empresa para dentro do negócio que estruturou tudo isso, fez tanto a parte organizacional e parte contábil, que é super importante. Tem que ter um contador dentro A gente estava disso. falando de contabilidade no último podcast, a importância Verdade. disso. Importância. Hoje a questão tributária é muito mais séria do que foi no passado. Então, isso é uma questão que a gente tem que ter um olhar muito importante. Então, a gente trouxe tudo isso e a partir daí a gente foi fazendo um processo de criar E regras. você falou assim, em 2013 vocês realmente fizeram a empresa ali acontecer. Então antes não tinha. E você já... Mas seu pai ainda era vivo nessa época? Era. A gente não tinha uma empresa formalizada. A gente tinha tudo na pessoa física. Entendi. Tá? Não existia um CNPJ. A partir daí que foi constituído um CNPJ. Seu pai ainda viu essa transição de tudo isso. Apoiou, ele apoiou, ele que deu o pontapé ou não? Foi assim, a ideia a princípio não foi a dele, mas ele comprou de cara essa ideia, ele entendeu que isso era melhor para o negócio, inclusive era melhor para a parte tributária. E hoje eu vejo que se a gente não tivesse estruturado dessa forma, ia ser muito complicado, principalmente a parte tributária, e hoje é uma questão muito séria, né? E a gente leva isso muito a sério. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei se você sabe falar dessa parte técnica da sucessão familiar ou não. O que existe? Quais são os documentos? Não, tipo assim, hoje você pode fazer sucessão através da holding. Sim, sim. Você pode fazer através de uma holding, você pode constituir uma empresa simples, não precisa necessariamente ter alguma coisa grande de verdade, mas às vezes você tem um negócio que é um negócio relativamente médio, né? Não é um negócio grande, mas hoje existem muitas empresas que fazem esse processo. Então, assim, e aí, às vezes, por que isso é importante? Que eu vejo a importância de fazer isso. Nós lá, somos 4 irmãos, todos nós trabalhamos no negócio. Sim. Então, foi fácil porque a gente era sócio e gestor ao mesmo tempo. E em muitos casos, existe uma empresa onde existe um ou outro que vem para dentro do negócio e passa a ser gestor, passa a trabalhar ali dentro, mas existem outros que estão fora do negócio. Então, assim, é importante que quem está fora entenda que existe esse negócio, como que ele é gerido. Então, precisa ter muita transparência. Então, formalizar, colocar esse papel, deixar isso, fazer reuniões e trazer todo mundo para entender o que é o processo todo é importante também. Eu acho que fica... o negócio prospera. Porque se um resolve sair, se a parte dele for uma parte que tem um valor significativo dentro da porcentagem, né? E aí, você precisa criar regras para ele sair desse negócio. Sim. Também. Senão você não perde pode toda a construção que vocês estão fazendo. Tanto do negócio quanto familiar, né? Porque pode acontecer briga, pode acontecer alguma coisa que, se tiver conversado antes, diminui essa chance. Exato. Por exemplo, no nosso caso lá, a gente fez uma estruturação que se um de nós quisermos sair do negócio, falar assim, eu quero vender a minha parte, eu vou sair do negócio. Eles têm um prazo para me pagar. Sabe? Não posso sair. Eu quero dinheiro agora. Não existe essa possibilidade, porque isso está em regra. Isso já está resolvido entre a gente, como é que isso vai ser feito. Então, fica às claras. Amanhã depois, se alguém quiser sair do negócio, a gente sabe o que vai acontecer. Às vezes não é nem sair, mas se você vem a falecer, muda toda a estrutura de hierarquia de família, né? Porque você é irmã, daí você não está mais lá, então passa a ser seu marido, seus filhos. Então, muda realmente. Se não está preparado, imagina que tudo que você construiu, você deixa uma brecha, né? Sim. Até isso é regrado.
Por exemplo, se acontecer de um dos meus irmãos, dos sócios, falecerem ou sair, a gente tem regras para saber se quem vai ficar no lugar pode entrar ou não. É importante. Isso é E importante. você, eu não sei se a Camila chegou a falar, mas a Lu são mais 3 irmãos, todos homens, e ela é a única mulher. Sim. Né? Ela não é a mais velha, ela não é a caçula, ela é a problemática. Filho do meio, Caterina. problema. Brincadeira. Você bate de É cima, o bate network. É o network, né? Do mais velho com o mais novo. Então, assim, a Lu tem esse diferencial que, além de tudo, ela tá nessa sucessão, ela tá nessa gestão da empresa e ela é a única mulher no meio dos irmãos, né? Sendo do meio. Por que eu falo isso? Porque o mais velho, ele tem, né, dentro dessa hierarquia, ele é aquela pessoa mais centrada, ele é aquela pessoa que entende um pouco mais. O caçula já tem um pouco mais ali de desafio, ele já vê com outros olhos, né? Então, assim, você ainda é do meio, que você não tem nem a responsabilidade maior e nem aquela mimadinha, que se fosse só a última menina, né? Então, como é que foi trabalhar essa questão, assim, entre os homens? Porque a Lu tá no livro, né? Sim. E aí ela se descobriu ali no livro também, né, Lu? Então, assim, Sim. esse lado feminino seu, você começou a perceber quando você foi escrever sobre ele também, não foi? Foi importante, porque quando a Lu me convidou para escrever o livro, eu falei, mas o que eu vou falar sobre isso, né? Eu acho que a gente passa muito por isso, por ser uma coisa tão natural, estar ali dentro do processo, você não percebe muito como que é todo esse contexto. Aí um dia que você para e resolve colocar isso no papel e começa a pensar e começa a ver as realidades das mulheres que estão no seu entorno, o que acontece, me veio muita coisa assim, interessante, sabe? Assim, foi muito bom para as reflexões minha, até dentro do negócio. E aí eu me vi assim, que é uma coisa que eu nunca falava, né? Eu tô no meio, sou a única mulher, eu tenho 3 irmãos, tinha o meu pai que trabalhava com a gente, o meu marido e tem mais 2 filhos. E no processo não tinha nenhuma mulher. Então, assim, eu tinha minha mãe sempre foi retaguarda de tudo, ela sempre foi ela que mais fez um trabalho de deixar a gente unido de uma forma muito invisível, sabe? Ela é aquela que... A inteligência da mãe mesmo, né? inteligência de mãe, sabe? Meu pai era aquele que fazia acontecer e estava lá e, junto com a gente, e Pampilha ela chegava com aquela amor dela de fazer uma mesa, de sentar todo mundo e acolher de estar todo mundo junto. Pra vocês terem ideia, a gente almoça junto todos os dias, até hoje. Ai, Os irmãos, os sobrinhos É que trabalham mesmo? no negócio. Que legal. A não ser o dia que eles viajam, que eles não estão lá. Mas normalmente a gente almoça todos os dias. Ai, que delícia. Eu vivia isso enquanto a minha avó era viva, assim, era sempre muito bom, assim, né? Encontrar com a família. Isso faz a gente criar memórias, criar laços, né? Que bom que sua mãe... E na correria do dia a dia. Mas a gente fala isso, Lu, é muito legal quando você tem... Assim, é muito bom, é muito prazeroso, sempre. Mas quando você está num negócio, existem, às vezes, algumas diferenças de pensamento. Não vou falar que ninguém está certo ou errado. Sim. Então, assim, às vezes, numa decisão, alguma coisa, você passar por isso, mesmo não querendo, sendo, às vezes, em algumas situações, a sua ideia não concordando com as suas ideias, você não tendo apoio de todo mundo, e aí depois você ter que sentar na mesa com todo mundo e engolir aquilo. É um aprendizado. É um aprendizado, sabe? Então, assim, o que eu vejo nisso é que a gente teve muita resiliência, um com o outro, em situações que a gente podia não gostar muito, não tinha coisa, mas a gente, na hora da mesa, que é a mesa, né? É o prazer de estar junto, o prazer de unir, é a hora de comer, é a hora... Então, assim... Da partilha. Então, assim, estar em torno da mesa é um diferencial muito grande, sabe? E a gente cultiva isso sempre. Ô, Lu, dentro da sua empresa, quanto você acha que o sucesso veio de rede de contatos? Nossa, é tudo. Vamos voltar um pouco lá atrás com o meu pai, que ele sempre foi muito associativista. Então, desde novo, ele participou de sindicato, de cooperativa, e ele era uma pessoa extremamente social. Então, assim, tudo que tinha, qualquer evento que tinha na cidade, ele estava junto, estava... E fora também, assim, ele
andava muito, ele saía, ele conhecia muita gente. E criou uma rede de contato muito grande. Então, quando você precisava entender alguma coisa ou saber alguma coisa, você sabia onde recorrer, você sabia que você podia conversar com fulano de tal, porque ele ia ter alguma resposta para aquilo. Sim. Né? Então, assim, e ele sempre falava isso. Gente, a gente não pode ficar parado dentro de casa, dentro do seu mundo. Tem que sair, você tem que conhecer gente, tem que conhecer outras realidades, tem que ver. Então, isso foi importantíssimo para a nossa realidade, sabe? Até hoje, assim, os meus irmãos têm rede de contato, eles fazem parte de cooperativa e... Então, assim, isso é essencial. A gente não pode se fechar dentro do mundo, né? Exatamente. E só relembrando um pouquinho, nós estamos trabalhando aqui no nosso podcast, né, nessa sequência dos 10 comportamentos empreendedores. Uhum. Nesses comportamentos empreendedores, uma das características é trabalhar a rede de contatos e persuasão. Uhum. E aí você trouxe esse tema para a gente dentro, que é a sucessão familiar, Sim. que traz isso de rede de contatos, né? Uhum. E é muito importante. E é um assunto que a gente pouco fala, acredito, Uhum. nos nossos negócios, no nosso dia a dia. A gente pode até pensar sobre isso, né? Às vezes a mulher ali empreendedora, ela tem tanta coisa para resolver que eu acho que pouquíssimas param para pensar assim: eu vou deixar isso aqui para minha filha, eu vou deixar isso aqui para os meus filhos, será que eles vão querer? Como que isso vai acontecer? E se a gente olhar assim para o lado, a Lu pode passar por isso, né? Que a Lu tem 2 filhos, eu tenho uma filha. Tem hora que eu fico lá assim, será que a minha filha vai querer uma pipocaria de presente para ela? Ou vai querer conquistar outros sonhos, né? Uhum. E como você bem trouxe, Lu, a Lu também, você é a única mulher no meio de 4 homens, dos 3 irmãos e dos... É mais agora, né? Mais agora, porque tem os filhos e Tem tal, mas assim, 6. vindo do seu pai, dos seus irmãos, a sua mãe não entrou no negócio. Como que foi isso? Como foi o olhar dos seus irmãos? Como foi o olhar do seu pai por ter você mulher? E como foi o seu olhar? Como é que foi isso tudo ali naquele momento? Você pensou nisso? Não pensou que você era mulher no meio desse monte de homem? Não, na verdade, não. Na verdade, eu não pensei. Era uma coisa tão natural de entrar no negócio que eu não pensei nisso exatamente. Só quando eu já estava lá dentro, eu comecei a perceber assim, que as pessoas se admiravam um pouco de saber que eu estava trabalhando ali dentro. Para mim era natural isso, mas as pessoas não achavam isso muito natural. E com meu pai foi muito simples para ele, sabe? Assim, apesar de achar que ele tinha um olhar um pouco diferente comigo, não necessariamente ele. Eu tô falando isso, o povo vai achar que eu era no doquinha da casa. Não era, de verdade. Mas que é não era. menina, né? É. Tem outro olhar. É um olhar diferente. Delicado, né? Eu acho que tem Ah, esse mas olhar mais carinhoso, assim, pra menina. É, Principalmente o pai. mas eu nunca me pus muito nesse Sim, papel, sim. sabe, assim, de ser a fragilizada, de ser a menininha, toda delicada, não. Era muito igualitário isso para mim, sabe? Mas, assim, naturalmente, as pessoas têm um olhar diferente para a mulher. Não que seja ruim, Não, né? é o olhar da mulher, né? Assim como a gente tem um olhar diferente com a vida, é natural que as pessoas te encarem, assim, de uma forma diferente. Então, assim, não vê, assim, vou falar que não tem dificuldade? Tem dificuldade, sim, porque eu tive que ajustar muito, na verdade, com isso, Camila, foi comunicação. Porque, gente, a comunicação é tudo. A comunicação, a forma como a mulher comunica é muito diferente como a forma como o homem comunica. Exato. E aí, isso eu tive que ajustar, sabe? Eu tive que perceber que eu tinha que ser mais incisiva na minha fala, falar pouco, deixar com que me perguntassem coisas para eu responder de uma forma mais objetiva. E demorou um tempo, não foi fácil isso, né? Mas eu acredito que em todas as situações a gente passa por dificuldades, seja uma diferente da outra. E a que eu tive foi um pouco isso. Mas... Eu vejo que cada um tem seu papel, o homem e a mulher. Por exemplo, hoje, eu conto muito com meu marido para tomar decisões, porque eu sou muito emocional, eu sou muito, né, vai, faz. Ele já me segura, ele me pergunta. Ele traz uma visão mais racional, diferente do que eu tenho. E hoje eu até acho engraçado porque eu trago números, parece que o homem gosta de números, né? É isso. Então, assim,
se eu tive uma ideia, para variar, mais uma, eu tenho que transformar isso em números e mostrar um outro lado, que para mim é super legal, porque é uma É. parte que eu não via, né? E aí isso vai tornando um pouco de network. E o network é importante nesses momentos, né? Muito. Olhar, ver, perceber. Então, eu acho bem interessante, É. né? Não, o network é tudo na vida, né? A gente pode achar que não é muito assim, eu me basta. Não basta, gente. Não Um vai basta. precisar do outro o tempo todo. E a gente cresce quando você vê no outro coisas que faltam em você, né? O bom é completar, né? né? Ô Lu, teve então a troca, né? Seu pai passou a sucessão para os filhos. Agora vocês estão preparando. Como é que tá essa preparação? Como é que vocês estão lidando com isso? Quem já teve interesse? Como é que tá esse processo? Por que eu tô perguntando isso? Porque todas as palestras, os cursos que eu tô indo, né? Eu tenho ouvido muito falar de sucessão familiar e eles estão até pedindo capacitações, cursos, palestras sobre isso, porque é um tema que todo mundo acho que parou para pensar nessa questão. E você está passando por uma outra, né? Vocês foram os sucessores e agora vocês estão deixando. Como é que está esse momento, assim, para a empresa de vocês? Voltando só um passo atrás, quando meu pai começou a pensar nessa sucessão de fazer, era mais fácil. Por quê? Era o comandante, o chefe, hierarquicamente falando, né? E aí ele poderia impor regras da forma dele, porque a gente era filho e ia ter que obedecer, né? Mais ou menos isso. Não era bem assim que acontecia, porque houve muito diálogo, muita conversa, muita troca de ideias. Mas entre meu pai e a gente, foi tranquilo. Entre nós, irmãos, a gente pode ter as nossas diferenças de forma de pensar, de agir, de ponto de vista, mas existe um respeito muito grande. Nós nunca tivemos embate, nenhum ficou com problema com o outro por conta disso. Legal. Né? Você pode não gostar muito, mas todo mundo respeita, entende a posição do outro. E cada um foi assumindo uma função dentro da empresa. E isso foi muito bom, porque um não invade muita função do outro, mas entende que ele é importante e respeita ele dentro do contexto. Todos ajudam a todos dentro do que pode. Um, às vezes, tem uma dificuldade, o outro pode entrar e sugerir, falar alguma coisa, ver que tem alguma situação que precisa fazer alguma intervenção, mas tudo bem, tudo natural. Agora a gente está no processo de trazer os nossos filhos e sobrinhos para dentro do negócio, né? A gente começou com o meu sobrinho mais velho, foi muito natural ele entrar, e a gente não preparou muito ele para isso, não, sabe? Foi porque... E assim, Ele já estava demonstrando interesse. sempre demonstrou. Ele foi aquele menino que as férias dele era dentro da fazenda. Todo fim de semana, eles moravam em Varginha, e aí todo fim de semana que eles vinham para Conceição, sábado de manhã já estava na fazenda com todo mundo, e isso sempre foi ele e o meu filho mais velho. Isso foi super natural para eles, e era uma coisa que todo mundo entendia, que eles iam entrar no negócio mesmo. Então, assim, da mesma forma, eles não foram preparados, como fala? Tecnicamente, mas foram preparados na prática para entrar. Então, quando ele formou, a gente precisava de gente para trabalhar dentro do negócio. Então, naturalmente, ele entrou. Sim. Aí, quando ele entrou, a gente já estava criando as regras de como que seriam essas sucessões. Então, aí a gente já foi criando algumas coisas, tipo, para entrar aqui para trabalhar, pode entrar sem experiência nenhuma? Não, então tem que fazer pelo menos estágio de 1 ou 2, 3 anos, tem que fazer alguma coisa, ter um pouco desse contato lá fora para depois vir para dentro. Então a gente começou a ver necessidade de que eles precisavam ter um pouco desse entendimento de como que é o mundo lá fora, né? De trazer para eles se entrarem e não achar que tudo aqui está tudo certo e sofrendo por coisas que lá fora às vezes eles estavam sofrendo mais ainda, né? Então, a gente começou a pensar nessa sucessão com os nossos sobrinhos. Aí veio o meu sobrinho mais velho, entrou, já começou a trabalhar, beleza. Aí, quando foi na pandemia, o meu filho tinha formado, ele tinha feito estágio 1 ano e pouco, já estava começando a trabalhar, ele estava até já registrado na empresa, trabalhando. Entrou pandemia, ele trabalhando online, não estava muito legal. Aí, nós trouxemos ele para dentro também, então foi meio natural ele entrar.
e aí ele passou por um processo, assim, ele já foi um pouquinho mais preparado. A gente começou a colocar ele dentro dos setores, lá dentro da empresa, para ele entendendo como é que funcionava isso. Então, ele já foi outro processo. E aí a gente já estava também com uma consultoria mais estruturada. Então ele passou por mais treinamentos lá dentro, a gente fez um curso de comunicação, de gestão de pessoas. Então isso já foi, eu acho que isso foi ajudando também a formar. Agora tem 2 sobrinhas entrando no negócio, tem uma que... Olha que legal. Mulher. Agora 2 mulheres, graças a Deus. Então tem a minha sobrinha entrou agora no negócio no começo do ano. Nossa, está fazendo uma diferença muito legal. O trabalho que ela está fazendo é muito bacana. Ela tem uma energia muito grande, sabe? Assim, muito. Está assim, impactando. A irmã dela chegou agora e está começando. Ela tem um mês ainda, está ali ainda nos primeiros passos. Mas ela já conhece, ela já participou de algum tempo atrás, ela já nas épocas de pandemia, que ela estava estudando online, ela já acompanhava algumas coisas. E aí a ideia nossa, no começo do ano, trazer um outro consultor para dentro, para trabalhar esse processo todo de repensar a estrutura que a gente tem de protocolo familiar, ver se o nosso protocolo está ok, se a gente precisa mudar alguma coisa. E personalizar para a realidade de vocês, para a família de vocês também, né? É importante isso. Existem algumas, por mais que esteja tudo bem, cada pessoa pensa de uma forma diferente. E aí, em família, às vezes é muito difícil, às vezes, você falar alguma coisa, porque você não sabe como que o outro vai entender. Sim. Então, assim, isso é muito delicado. E a coisa que a gente não pode perder de jeito nenhum é a sua credibilidade ali dentro e fazer com e que os outros não criem um atrito que não possa ser revertido depois. Então, e às vezes precisa de alguém de fora que chegue, converse comigo, e aí eu falo, então, eu estou preocupada com isso é uma coisa que está me deixando pensativa, se eu estou certa ou não estou. E aí ele pode me esclarecer, falar que eu estou errada, porque eu estou preocupada com uma coisa que não tem necessidade, que aquilo é natural, ou ele pode entender que eu tenho razão e vamos levar isso para todo mundo. Só que ele vai falar de uma forma diferente do que eu falo. Tem técnica, tem conhecimento, habilitado para isso, né? E às vezes ele precisa falar com um só, ele não precisa falar com todo mundo. Né? Então, às vezes, quando você coloca um assunto numa mesa com muita gente, com a família inteira, isso pode criar uma situação complicada. Mas você trazendo aquele que precisa fazer um leve ajuste de pensamento, né, de alguma coisa, vai ficando mais tranquilo, você vai ajustando arestas. Porque às vezes não é o problema que existe, às vezes é o problema como você comunica esse problema. Então, essa relação que existe familiar é um valor que a gente tem e ele é muito grande. Então, a gente não pode perder de forma alguma. Pode. A família não pode fazer isso. Então, isso é muito delicado. A gente precisa de pessoas que saibam fazer isso. Né? Sim, então assim, vamos deixar só um pouco mais claro. Vocês pensaram como família na sucessão, mas contrataram uma empresa de fora para fazer isso para vocês. Para ajustar. E o seu pai concordou na época, seus irmãos, todos trouxeram. E foi um processo, eles entraram e pararam, já saíram, veio novo. Como é que foi isso? Conta dos consultores. Dos consultores. Foi uma empresa, é advogado? Quem que é essa turma? Um mundo que a gente não conhece. Exatamente. Um mundo que a gente não conhece. Hoje, essas empresas de sucessão, elas trabalham com um trabalho multidisciplinar. Você começa a trabalhar com contador, com administrador, com advogado, com psicólogo. Olha que legal. Então, assim, essas maiores, elas trabalham assim. E aí, eu tô falando que se fala assim, e para uma empresa pequena? Às vezes eu tenho uma empresa pequena, às vezes você não precisa de toda essa estrutura, mas às vezes você tem alguém que você conhecido que consegue fazer um trabalho de chegar e conversar com a família, te ajudar a sentar, que a família, todo mundo tenha respeito, seja um tio, um amigo da família toda, que todo mundo... Às vezes você precisa trazer essa pessoa para ajudar a articular essa conversa. Por quê?
A primeira coisa da sucessão é sentar e conversar. Legal. É a primeira coisa. Antes de qualquer coisa, antes de fazer qualquer estruturação, o que vocês querem dessa empresa? Né? Qual que é o objetivo dela? Aqui todo mundo vai entrar nesse negócio? Não vai entrar? A gente quer impulsionar isso para amanhã ou depois vender e acabar com isso? Entrar em outra coisa? Não. Você quer fazer aquela empresa crescer? Né? Então, assim, essa é a primeira conversa que você tem que ter com todo mundo Legal. aqui, né? Isso vai ser o ponto-chave para dali para frente você ter Base. um norte para seguir. E aí depois tem as empresas fazem um contrato social, criam uma empresa, né, uma PJ. Não necessariamente que tenha que ser, tá, gente? Estou colocando aqui o que Sim, aconteceu com a gente exato. lá. Sim. E aí eles montam uma estrutura organizacional, faz hierarquia, colocam tudo isso também no documento, fica tudo ajustado dessa forma. As pessoas acham que fazer o organograma, fazer essa hierarquia é perda de tempo, mas não. gente, acho que isso é o sucesso do negócio. Exato. Quando você mostra para as pessoas a quem ela deve resposta, a quem ela deve respeito, com quem que ela deve tratar, com quem que ela deve falar, acho que isso é uma das coisas mais importantes, né? Assim, para você saber onde você está, se posicionar dentro de uma empresa, né? Sim. E depois tem um aspecto tributário, porque os contadores fazem parte da estruturação, porque se você montar errado, amanhã ou depois você começa a ter que pagar muito mais imposto. Exato. E isso deixa a empresa sem sustentabilidade. Então, tem que fazer parte desse processo. A gente sempre que vai fazer alguma coisa tem que consultar, entender como é que vai ser feito isso. Essa é uma outra questão. Aí passa pela questão depois de fazer as regras, como é que você vai gerir isso, que regras que vão ter internamente entre os sócios, um acordo familiar. Como é que vai trabalhar, quanto que você vai ganhar, se tem direito a plano de saúde, se não tem, quais despesas são pagas, não são pagas, qual que é o tipo de comportamento da família, como é que ela deve se comportar, sabe assim? Então, tem uma série de ajustes que isso é uma particularidade de cada família. Sim. Cada família tem a sua particularidade, né? E isso é muito interessante quando você coloca no papel, que você começa a entender e fica claro isso, né? Eu posso isso, não posso aquilo, né? Como é que isso vai ser ajustado? Então, tudo isso faz parte de um processo. Legal, né? Legal, né? Bem interessante. E a gente pode começar a pensar também em conversar sobre as nossas empresas com os nossos filhos, Sim. né? Com os nossos sucessores, entender se eles irão querer. Começar a projetar isso, que às vezes a gente fala assim, quando eu não estiver aqui, a empresa não vai existir. Ou vai, né? Então, você vai deixar esse legado, né? Eu vi uma frase, coisa que é a pura realidade. Querendo ou não, você vai ser um sucessor. Querendo ou não. E aí eu acho que as pessoas têm um pouco de medo de falar sobre isso, porque acham que sucessão é falar sobre a morte. Sim. É sobre... Não é. Às vezes Fim do seu trabalho, assim, da sua saúde para trabalhar, né? Você começa a ficar sem condições para aquilo, né? Você começa a se sentir velho, incapaz, né? E não precisa disso, né? A pessoa pode ela sair do processo dela estar na frente de ser um gestor ali dentro e ela passar a fazer parte de um conselho. Sim. Né? Porque isso é importante que tenha pessoas com experiência, uma vasta experiência, para trazer, para ouvir definição. Nós temos um objetivo disso, daquilo, vamos fazer isso. Os planejamento estratégico. Você tem uma pessoa que tem experiência, ela ajuda muito nesse processo. Então, assim, as pessoas acham que, vou falar disso, eu passo para o meu filho e saio e eu nunca mais vou falar. Não, gente, não é isso. Você pode ficar muito mais tranquilo com relação a isso. Eu estava contando para a Lu, Camila, a gente viajou esses dias juntos, eu estava contando para ela que eu conheço eu tenho um amigo, ele não tem filho, ele não é casado e ele tem um negócio que ele foi construindo também junto com o pai, né? Ele começou a trabalhar e aí depois o pai dele foi injetando dinheiro no negócio dele e ele tem um baita negócio, mas ele não tem
para quem deixar. E ele se preocupa com isso. Tava contando pra Lu. Ele se preocupa com isso. E aí ele começou a buscar dentro da família dele, olha que legal, dentro da família dele, alguém com perfil para fazer uma sucessão para ele já ir preparando, porque tudo que ele construiu, e ele começou do nada. Então, assim, tão bonito ver que ele se preocupa com isso e ele quer deixar isso para alguém, não quer que aquilo se perca, né? Então, assim, ele nem tem tanta formação, tanto conhecimento para isso, mas ele já está preparando uma sucessão. Legal, pensou familiar, nisso, né? Em filho, em alguém próximo a ele. Ele falou que nem que fosse preciso ele ter alguém que ele buscasse fora para poder trazer para o negócio dele, para poder fazer sucessão, ele gostaria de fazer isso. Achei tão legal. Legal, já achou? Sabedoria. Já achou? Ele tava com uma sobrinha que ele tava assim, pesquisando, entendendo, Legal. levando ela para ver o que ela acha. Porque ele também tava buscando alguém que pensasse como ele, que tivesse os valores que ele tem, né? Porque ele também pensava em sustentabilidade para o negócio dele, em vários segmentos. Então ele queria alguém que tivesse esse perfil para dar seguimento. Achei super legal, né? Porque geralmente a gente só pensa em filho. É. Mas nessa geração de hoje, os filhos estão cada vez menos, né? Antigamente, né? Minha avó teve 9 filhos, minha sogra 7, eu já tive 2, né? A gente já vai para 1, tem uns que não vão ter nenhum. Então, essa sucessão entre a família vai ficando mais difícil também, né? Sim. Interessante. E independente se você vai ser gestor ou não, você vai ser sócio. Uhum. Né? Isso é uma coisa muito importante a gente pensar. Porque às vezes existe um negócio que você não quer fazer parte dele, você não quer entrar dentro do negócio, não quer ser gestor, não quer trabalhar, mas você vai ser sócio. E aí aquilo vai te trazer algum dividendo? Não vai? Você precisa entender se está sendo bem gerido ou não está. Então, essa preparação de sócio, ela precisa existir. Ela legal. precisa existir. Porque, assim, até para você sair do negócio depois. Sim. Né? Você sabe quanto que vale? Exato. Não é? Não? Então, assim, as pessoas precisam entender isso. Precisa né? escolher, né? Fazer E parte. às vezes numa família tem... Vamos colocar que você tem 2 pessoas, 2 herdeiros ali, os 2 filhos. Um está dentro do negócio, trabalhando lá junto com o pai, e o outro não. O outro tem outro negócio, ele não quer saber. E aí, numa situação, ele resolve que ele quer sair, ele quer receber a parte dele. Como é que ele vai receber isso? Do dia para a noite, ele fala, amanhã eu quero esse dinheiro? Os negócios não suportam isso, né? E aí, muitos negócios, às vezes, acabam por isso. Então, assim, estava falando até com elas aqui, a gente conversando antes, que lá a gente tem essas regras, né? Elas precisam ser colocadas no papel para que quem esteja no negócio saiba que se ele resolver sair, ele vai receber sim, mas vai receber num prazo em que a empresa consiga sobreviver. Porque é mais importante do que uma pessoa, né, é manter essa empresa, porque a empresa não fala só sobre ela, ela fala sobre as pessoas que estão em volta dela, que trabalham, que estão lá dentro, né? Então, assim, é muito mais... A gente conversando com a Lu também, a gente percebeu que, assim, além da empresa, da família, eles também têm negócios paralelos, né? E eu falei, mas isso pode, não sei o quê. E ela foi me explicando que, né? Explica pra eles que é uma regra, né? Vocês levam a proposta para o grupo, né? Sim. Como no nosso caso lá, como é do agronegócio, né? Às vezes pode aparecer em alguma área que tenha... que apareça, que alguém fique sabendo que está arrendando, que está vendendo. A primeira coisa a gente leva para o grupo, explica o que é, como é que é, como que eles estão fazendo a proposta, propondo o negócio. Uhum. Se o grupo não quiser entender que aquilo não faz sentido para eles, quem ali do grupo quiser entrar e fazer particular, pode fazer, não tem problema. Mas olha o respeito, né? De primeiro levar para o grupo, não pensar, não, vou pegar isso para mim, porque aí futuramente eu junto com isso, né? Mas sempre pensar no grupo, e aí se o grupo entender que para o grupo aquilo não é legal, alguém tiver uma iniciativa, eu achei isso, assim, fantástico, né? Exato. E é Muito bom legal. que isso esteja no papel, sabe? Porque essas regras estão muito claras, sempre foram para a gente, os 4 irmãos. Isso era tranquilo, a gente sabia disso. Mas a gente vai lidar agora com 9 sobrinhos, né? São 9 os futuros sócios. Sendo que dos 9, a gente tem 4 que estão no negócio hoje. A gente não sabe ainda se os outros vão entrar, não vão entrar, o que vai ser. Então, assim, quando eles entrarem, já existem algumas regras que estão sendo colocadas. Aí eu estava falando sobre o protocolo familiar,
A gente fez um protocolo primeiro lá, logo que a gente constituiu essa empresa, logo no começo. Agora a gente fez uma revisão desse protocolo, a gente já mudou algumas coisas nesse protocolo novo, e a gente não fechou ele ainda, porque eu acho que ainda tem coisa para mexer. Então a gente está esperando um outro consultor que a gente vai começar, para a gente repensar algumas regras, sabe assim, fazendo isso aos poucos, porque precisa. A toda hora tem mudança, toda hora chega alguma coisa diferente, as coisas mudam, né? Então... Muito legal, tem minha admiração, porque enquanto você está falando aí, eu estou olhando um pouco para minha família também. E a minha família tem uma loja em Juiz de Fora desde 1960 e a sucessão familiar não foi conversada, não é conversada, né? Então, assim, veio com meu avô, são 4 filhos também, 2 mulheres, 2 homens. Os homens estão nos negócios, as mulheres não, mas os filhos das mulheres estão, os filhos dos homens, né, não, né? Por exemplo, eu e minha irmã não estamos, e é meu pai, e a gente tentou trazer esse assunto, não foi aceito, mas está andando do jeito deles, né? Uma visão diferente, mas às vezes a gente para pensar, poxa, e talvez se a gente tivesse conversado sobre isso, como que seria? Será que eu estaria lá? Né? Eu trabalhei lá um tempo, mas não fiquei. Como que seria se a gente trouxesse isso? Então, é um assunto muito importante que a gente tem que conversar. E, além disso, eu estava conversando antes também, né, sobre o associativismo, cooperativismo. Eu conheci a Lu na Aliança, você também, Lu? Né? Depois disso, aí ela veio para o livro. Olha a rede de contato. Eu não sei se a Tice conhecia vocês. Eu não sei se a Tice conhecia, acredito que sim. Vocês já. Tice já. Então a Tice conhecia, a gente não conhecia. A gente conheceu e aí hoje a gente está aqui, né? E falando de famílias que a gente está conhecendo seus filhos, seu pai através de você. Fiz em Prefec com seu filho. Exatamente. Foi muito bom. Foi Muito bom. Saber que ele estava junto com as pessoas que eu conhecia e que entendia os valores, né? Saber que essas pessoas eram muito bacanas, foi muito bom. E no processo de formação da aliança, nós fomos até a sua fazenda, eu ficava lá encantada, os tratores, eu amo trator. Então, assim, isso, e aí foi mais gente da aliança, e isso tudo vai gerando essa rede, né? E vai gerando esse cooperativismo. Isso estava no seu pai, passou para vocês? Conta um pouquinho. Tá. Não, sempre esteve. Ele sempre articulou muito dentro das cooperativas. Fez parte do conselho de administração várias vezes. Mesmo quando ele não estava nos conselhos, ele sempre era muito participativo. Ele foi presidente de sindicato durante muito tempo. Assim, ele sempre se doou muito pela sociedade. Foi presidente do hospital, né, Lu? Conheci ele lá. Conheci ele lá no hospital. Então, assim, foi uma pessoa que se doou muito pela sociedade, sabe? Isso era muito bacana. Isso foi um legado que ele deixou. E os meus irmãos também. Eles estão hoje dentro das cooperativas, fazem parte do conselho de administração. Eu já fui do conselho de administração de uma cooperativa. A gente participa dos sindicatos, né? Então, essa rede de contatos, elas fazem com que a gente cresça e tenha um conhecimento que você não adquire sozinho. Né? Você adquire em contato com outras pessoas, né? Mesmo que sejam coisas técnicas ou não, você está ali envolvida com todo mundo, né? Então, e eu acho bonito, né? E para a gente finalizar aqui, eu acho bonito porque eu acho que eu vi de perto isso nascendo em você. Eu acho que eu vi essa sua virada de chave quando você se empoderou dessa Luciana que estava ali adormecida em você, né? E você começou a deixar isso florir, você começou a tomar iniciativa, você começou a dar voz às coisas do seu pai. Eu acho que foi bem ali. Acho que o livro trouxe esse final, essa virada total, assim. Então, para mim, foi grandioso demais ver você mudando, você despertando. E eu queria que você falasse isso e já deixasse uma mensagem para essas mulheres que ainda não se permitiram entender o potencial que nós mulheres temos e que você conseguiu ver e que cada dia, sabe, eu admiro mais te vendo, eu vejo assim que você tá cada dia crescendo mais como mulher, né? Como mãe você já como esposa também, mas como mulher empreendedora e que deu ouvido a esse sentimento que acho que veio de seu pai, eu acho que foi agora, né? Eu tô errada? Não, é interessante, eu já pensei muito nisso, porque eu, lá em casa, né, eu sempre fui
a mais parecida, na verdade, com meu pai nessa Legal. parte. Então, assim, eu sempre tive muito essa visão desses associativismos, sabe? De entrar. Mas meu pai era tão intenso com isso que o protagonismo era sempre dele. Às vezes eu via tudo isso acontecer, estava lá. E aí, a partir do momento que ele faleceu né, alguém tinha que assumir um pouco esse papel, né? E é uma coisa que eu gosto, né? Sim. Eu gosto disso, gosto de estar no meio, gosto de. A gente agora acabou de chegar de uma missão e a gente vendo lá a sociedade civil tão organizada, Nossa. sabe? Me deu assim muito insight de pensar mesmo o que a gente pode fazer, o que não pode. E fiquei imaginando o que a gente precisa retribuir para a sociedade, de quantas graças, né? Quantas bênçãos a gente tem na vida, né? E a gente precisa de alguma forma ter esse retorno. E aí o que eu posso falar é que as mulheres precisam acreditar um pouco mais nelas, né? Entender que não é por ser mulher que você é um pouco menos, ou que você é só diferente, e a gente não tem não tem nenhuma dificuldade, mas isso passa muito pelo seu desejo, né? Você não tem necessariamente que assumir um papel, às vezes, dentro da empresa que você não entenda, que você não goste, que você não se sinta à vontade. Existem muitos papéis que as mulheres podem estar atuando, né? E quando eu falo nisso, eu fico pensando muito nas mulheres que ficam por trás dos homens. Sim. Por quê? Eu nunca fiz esse papel. Então, assim, eu não estou falando aqui de mim, na verdade, mas eu falo do quão foi importante o papel da minha mãe nisso, sabe? E aí eu não vejo, às vezes as pessoas menosprezam um pouco esse papel. Então, assim, se isso é um seu desejo, se você gosta disso e se sente feliz, que ótimo, sabe? Que é isso que é mais importante, é que vocês entendam o seu papel dentro do negócio, da sua vida, dentro da sua família. E eu acho que o mais importante, na verdade, é isso, sabe, Lu? É uma mensagem meio, sabe, não se cobre de, aqui eu não sou feliz, não quero isso para mim. Acha esse espaço, não é? Acha esse espaço, acho que é a palavra certa, É né? verdade. Camila, palavras finais, considerações. Eu quero contar um segredinho. Se não puder, depois a gente corta aqui. Que quando eu visitei a fazenda, eu fiquei encantada com várias partes, né? Mas a parte ali não sei como é que chama isso tecnicamente, que tira o leite da vaca ali. Ordenha. É bem tecnologia ali envolvida, né? E a vaquinha lá na paz. E aí fiquei sabendo que é vendido uma grande parte para Coperrita. O nosso leite todo vai para a Coperrita. Todo vai para Coperrita. E aí, depois disso, eu comecei a comprar Coperrita. Eu não tinha essa visão, né? E aí, hoje lá em casa eu tenho leite Coperrita, acabei no supermercado, comprei requeijão, porque foi mais uma vez sabendo da onde é a procedência ali do leite, disso tudo. Então, compre Coperrita. Eu não sei se você vende pra gente, você não vende direto pro consumidor final, né? Não. Nada do seu o seu é vendido para pessoa jurídica. Sempre é assim. O café sempre vão para as cooperativas que comercializam. Legal. Elas fazem a parte de comercialização. O leite vai para a cooperativa, ela processa e comercializa. O milho, a maior parte do nosso milho é vendido para as granjas aqui em Itanhandu, estão mais próximas, né? A soja já vai direto para o porto, é exportado diretamente, a gente já entrega no porto, vende para as trades, e as trades a gente já entrega. E o trigo, a gente colhe um pouquinho de trigo, já vende direto para as empresas também. E assim, consumidor... Pouca coisa, né, Camila? Pouca coisa. Consumidor... A palavra final hoje é compre Coperrita, que você está comprando da Lu, né? Nossa empreendedora. E tem esse olhar
Eu tenho muito isso quando eu vim morar aqui, né? De comprar do local. Hoje eu falei isso numa live também. Para você comprar do local, para você priorizar o seu local, que isso é muito importante. Até o nosso livro são com pessoas locais, mulheres locais. A nossa agência também quer desenvolver os 26 municípios locais, né? Isso hoje, assim, é muito legal. Então, esse segredo tá contado e falado. Se não puder, a gente corta. Porque é muito legal. Obrigada, Obrigada. Lu, pela sua participação. Obrigada mais uma vez a vocês que estão nos ouvindo. E até o próximo Papo com a Rede, né? Exatamente. Fala, gente. Obrigada, boa noite. Boa noite.